teste. Qual o problema no computador? É porque o microfone pertence à webcam. E o microfone está muito baixo, segundo o que o meu colega está dizendo. Mas consegue ouvir. Bom, pessoal, bom dia. Me escutam bem? Alguém poderia, quem está na assistência, poderia dar um retorno para ver como está o nosso som aqui? Me escutam bem? Ok, sim, responderam. Sim, ok. Bom, então, vamos dar início ao painel número 2, né, do nosso congresso. Então, estou sem internet aqui. Queria ver a apresentação aqui. Onde é que é o Wi-Fi? Aqui, não é? Wi-Fi aqui? Veja se consegue. Senão, qual é o seu Wi-Fi que você estava usando? Não estava usando nenhuma, eu não conseguia entrar. Não, mas se tiver a programação ali só. Mas precisa da programação, vai ter aqui no meu. Tá, só para fazer uma breve introdução. Senão eu ia passar. Tá. Não, tranquilo. Então, pessoal, bom dia novamente. Nós vamos dar início aqui ao painel número 2, nosso congresso, que está sendo realizado em conjunto entre o Iberojur e a Universidade de Pádua, né? Então, é uma universidade bastante tradicional, que tem o curso de Direito, a Faculdade de Jurisprudência, e a gente estava olhando na vinda para cá, a universidade está completando 800 anos de fundação, então é uma universidade bastante tradicional, considerando que as universidades brasileiras têm bem menos tempo de fundação. Então, o nosso painel aqui ele vai ser sobre meio ambiente e direitos fundamentais, né? Temos aí a presença de alguns colegas de modo presencial, e então o primeiro da fila que está colocado ali é o meu trabalho, né, que eu escrevi em conjunto com o meu orientando, Lucas Wagner, né? Eu sou o professor Wilson, sou professor e pesquisador da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, da Unicinos, e trabalho junto ao programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, e também junto ao programa de mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios. Então, o primeiro trabalho que está colocado aqui na lista de apresentações, então, foi produzido em conjunto por mim e pelo Lucas Wagner. Lucas Wagner também é agora formado pelo curso de graduação em Direito da Unicinos, e o nosso trabalho está intitulado Environmental, Social and Governance, Implicações da Sustentabilidade dos Negócios. A gente vai fazer uma organização para que cada um possa, em 10 minutos, realizar a apresentação do seu trabalho, e no final, então, a gente pode abrir para debate, para perguntas recíprocas entre os participantes e assim sucessivamente. Então, eu vou iniciar aqui a cronometragem do trabalho que eu vou apresentar, que Lucas e eu trabalhamos. Então, esse tema do Environmental, Social and Governance é um tema que está sendo bastante discutido na atualidade. É um tema que perpassa várias temáticas, é, portanto, um tema, se poderia dizer assim, transdisciplinar. Por quê? Porque é um tema que tem preocupado em aspectos globais essa perspectiva, e é muito interessante que esse termo ESG, ele nasceu em 2004, né, por uma publicação do Pacto Global das Nações Unidas, em parceria com o Banco Mundial, documento esse intitulado Who Cares Wins, ou seja, quem se importa ou cuida ganha. Então, é uma, digamos assim, é uma forma de condução dos negócios, e é algo também encampado
pelo Fórum Econômico Mundial já há alguns anos, no sentido de mostrar aos empresários de que um negócio, né, qualquer que seja a sua feição, ele não deve apenas visar o lucro. Então, essa é uma questão bastante significativa, porque se percebe que cada vez mais o desenvolvimento dos negócios, o desenvolvimento empresarial, precisa levar em conta as questões ambientais, precisa levar em conta as questões sociais e precisa levar em conta as questões também de governança. Então, o que significa isso em breves linhas, porque depois vocês também poderão ler na íntegra, a partir da publicação, o artigo que eu e Lucas elaboramos. A preocupação aqui é mostrar para o mundo, né, uma questão bastante significativa de que o desenvolvimento dos negócios, o desenvolvimento da vida, a manutenção da vida no planeta Terra, depende principalmente de nós cuidarmos e da mitigação de alguns riscos. E aí também é interessante se destacar a publicação que é feita também anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, The Global Risk Report, que é um documento anualmente atualizado, em que o Fórum Econômico Mundial vai apontando quais são os principais riscos que a comunidade global deveria prestar atenção e deveria trabalhar pela sua mitigação. Então, a gente percebe que, gradativamente, nos últimos anos, até em função da Covid-19, o cuidado com a saúde global, o cuidado com os sistemas de saúde, ele é efetivamente um risco importante e ele é um objetivo importante para ser colocado em prática, mas, além disso, também aparecem outros temas como as mudanças climáticas, né? Os grandes eventos que têm, na verdade, provocado desastres ambientais, e isso, de certo modo, acaba impactando a vida das pessoas no mundo, acaba gerando a exclusão de novos grupos, e por isso também uma das questões que está dentro desse conjunto é as empresas se preocuparem com a inclusão das pessoas, né? Então, cuidar da vida dos seus trabalhadores. Então, quando se fala aqui no meio ambiente, se fala numa perspectiva de um meio ambiente em perspectiva ampla, não apenas o meio ambiente propriamente dito, mas também, por exemplo, o meio ambiente do trabalho, não é? O meio ambiente social, por isso a questão também da inclusão, não é, das pessoas, das mais variadas pessoas pelo mundo afora. Então, também uma preocupação importante, porque cada vez mais também se observa o desenvolvimento das tecnologias digitais, e essas tecnologias digitais, por um lado, elas aproximam e diminuem as distâncias, mas, por outro lado, também se observa gradativamente uma exclusão, porque nós sabemos que nem todas as pessoas têm efetivamente acesso a esses meios de comunicação digital, a um computador, a um smartphone, a outras possibilidades que efetivamente estão acontecendo e que vão gerar também desemprego, né? Por quê? Porque na medida em que nós avançamos com a digitalização, nós estamos gerando cada vez mais robôs trabalhando nos meios, no meio ambiente do trabalho, dos mais gerais, esses meio ambientes. E com isso nós percebemos que cada vez mais as pessoas que são menos qualificadas, elas também estarão excluídas, elas também estarão fora desse ambiente. Por quê? Porque elas não têm as habilidades digitais que são exigidas para que você possa ser incluído neste meio ambiente digital. Então, a gente percebe que, gradativamente, o desenvolvimento empresarial precisa também se preocupar com a inclusão desses trabalhadores que ficam de fora desses avanços tecnológicos, seja por meio da capacitação, não é? Para requalificação, seja por meio de reposicionamento desses trabalhadores menos qualificados para outras funções, seja o desenvolvimento das
das estruturas para uma renda básica mensal, universal e assim sucessivamente. E nós precisamos pensar também, e aqui um desafio para aqueles que trabalham com o direito empresarial, nós precisamos também pensar nas oportunidades para os jovens que ingressam no mundo do trabalho. Então, também precisamos chamar a atenção dos empresários para que haja um olhar para esses jovens trabalhadores que são formados em cursos superiores ou são formados em cursos secundários que precisam ter colocação. E aqui eu trago uma passagem do Robert Freeman, que tem um livro bastante interessante para essa discussão, e o título do livro em inglês diz o seguinte: Strategic Management, a Stakeholder Approach. O que significa isso? O Robert Freeman vai dizer o seguinte: está em andamento uma nova narrativa dos negócios. E ele vai dizer o seguinte: nessa nova narrativa dos negócios, os empreendedores não precisariam ter vergonha de ganhar dinheiro, desde que seus negócios fossem acompanhados por um senso de propósito e de moralidade. Então, essa ideia de um senso de propósito, ela é bastante interessante porque ela também chama a atenção de um movimento que se percebe na escala global, de um capitalismo dos shareholders, de um capitalismo apenas numa perspectiva dos investidores, para um capitalismo dos stakeholders, ou seja, em que você tem uma ampliação desse capitalismo. Eu não estou aqui fazendo a defesa dele, mas estou apenas colocando na mesa alguns temas para nós discutirmos, não estou dizendo se é bom ou não é, mas apenas para nós discutirmos, que é um capitalismo em que todas as partes interessadas nesse contexto global, não é? Nesse contexto da digitalização da vida, nesse contexto da movimentação das pessoas, na abertura de novas oportunidades, no fechamento de postos de trabalho, é preciso levar em conta todas as partes interessadas e todas as partes envolvidas nesse desenvolvimento. E aí, por fim, a letra G dessa sigla do ESG tem a ver com a governança, tem a ver principalmente com a transparência no desenvolvimento dos negócios e tem a ver principalmente em uma cultura em que não apenas alguns ganhem e outros percam, mas em uma cultura em que nós podemos ter efetivamente um ganho de qualidade de vida, um ganho de oportunidade para todas as partes envolvidas neste mundo globalizado, neste mundo que, em última análise, ele é composto por seres humanos e, portanto, nós somos iguais nessa perspectiva, por sermos todos seres humanos, independentemente da nossa origem, independentemente do nosso nível de escolaridade, independentemente da nossa crença, da nossa fé, da nossa, enfim, das nossas outras possibilidades e características que distinguem os seres humanos. Então, aqui já fazendo o fechamento, porque já estou quase atingindo os meus 10 minutos, então eu quero deixar essa mensagem para que a gente possa refletir oportunamente, seja ao longo do congresso, seja depois via e-mail que está disponibilizado para que a gente possa conversar. Cada vez mais nós queremos ter profissionais do direito que estejam engajados nessa, digamos, nessa teoria do ESG e que nós temos, na verdade, uma responsabilidade de orientar os empresários de que eles devem, sim, visar o lucro, que eles devem, sim, atender ao direito, mas que eles devem colocar no seu negócio ou nos seus negócios alguns propósitos que até algum tempo atrás eram estranhos ao mundo negocial, mas que atualmente se fazem absolutamente necessários. Então, as empresas em geral, as empresas privadas principalmente, elas também são convocadas a darem a sua parcela de contribuição para que a gente possa ter um mundo melhor para viver. Então, agradeço aí a atenção e, enfim, me coloco à disposição depois para receber as críticas, porque eu sei que isso não é um tema tão pacífico, mas estão lançadas essas ideias. Então, paro aqui a minha apresentação, ultrapassei quase 1 minuto, peço desculpas por isso,
E, na sequência, então, eu convido a apresentação também de um colega que está aqui presencialmente, a professora Isabel Celeste Fonseca e também o professor Dr. Camilo Stangerlin Ferrarese. Ambos são da Universidade do Minho, não é? De Portugal, e o professor Camilo, que é da Universidade Vale do Rio dos Sinos, né? Enfim, é um colega querido e que vai trabalhar sobre o tema as Smart Cities e o ODS 11, o direito à cidade inteligente, como fio condutor para a organização ou a reorganização de cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. Então, muito obrigado aí pela presença, Dr. Camilo, pela presença presencial redundante, né? E eu lhe passo a palavra, então. Você quer sentar? Para facilitar. Efeitos de câmera é melhor. As pessoas estão escaladas. Vamos acabar o tempo para os cargos de consciência. Comprou para todo mundo. Tem que falar o número aqui. Bom dia a todos e todas, aos que nos acompanham virtualmente, aos que nos acompanham presencialmente. Bom dia, professor Wilson. É uma satisfação e uma felicidade muito grande estar nesse seminário junto com o professor, que foi meu orientador de doutorado, né? Então, temos uma amizade desde longa data e que me possibilitou, né, com a temática, estar aqui presente, né? E é uma felicidade também ser o primeiro trabalho que eu apresento com a doutora Isabel Celeste Fonseca, né, que é a professora responsável do projeto Smart City Law da Universidade do Minho, né? Então, esse é um artigo elaborado por mim e pela professora Isabel, as Smart Cities do ODS 11, o direito à cidade inteligente como fio condutor para a reorganização de cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes, e que está inserido no projeto de investigação Smart Cities and Law, Governance and Rights, Contributing to the Definition and Implementation of a Global Strategy for Smart Cities, que a professora Isabel é a responsável da Universidade do Minho. O problema que se pretende discutir de maneira rápida, nesses 10 minutos que temos para falar, é em que medida o direito à cidade inteligente, como horizonte de sentido das Smart Cities, é um modelo adequado de reorganização do espaço urbano para o cenário de mudanças climáticas e ambientais. E para responder esse problema, o primeiro tópico enfrentado é sobre a juridização do direito à cidade inteligente e, a partir dessa juridização, quais seriam os elementos estruturantes que identificariam, né, que uma cidade poderia ser denominada como inteligente, né? Então, o direito à cidade, primeiramente, foi apresentado por Lefebvre em 1968 como uma condição de possibilidade para a superação da crise urbana, para a superação da crise da vida na cidade, né? Então, segundo Lefebvre, o direito à cidade ele se manifesta como forma superior dos direitos, né, do direito à liberdade, individualização na socialização,
ao habitar e ao habitar, né? E, por outro lado, o direito à obra, né? E o direito à apropriação. Então, os cidadãos que na cidade vivem, né, têm direito a participar da construção do espaço urbano, né? Do espaço urbano que pretendem viver, né? E, além de participar ativamente da identificação de que tipo de cidade que eles querem construir para que possam realizar seus projetos de vida, se apropriar dos bens que a cidade lhes oferece, né, para que a cidade seja inclusiva e não excludente, né? Então, foi a primeira vez que se manifesta o direito à cidade e é a primeira vez que se utiliza essa nomenclatura, né? A partir daí, uma série de movimentos sociais reivindicando melhores condições de vida para a população urbana, melhores condições para a realização dos projetos de vida, começam a reclamar que a efetivação de direitos que estão inseridos nesse contexto, né? Então, no plano internacional, a ONU passa a tratar da questão urbana como uma agenda global e o direito à cidade passa a ter esse processo de juridicização, de reconhecimento, né, do direito à cidade, até que o Fórum Mundial faz uma declaração com o reconhecimento da existência de um direito à cidade, né? Então, a gente pode, nessa linha temporal, dizer que, nesse processo de juridização, a gente teve um primeiro momento onde se reconheceu a existência de um direito, né, de um direito à cidade, né, e que os direitos humanos estão inseridos nesse contexto, que as pessoas... no espaço urbano em que os direitos humanos se realizam, eles são negados, então, portanto, o direito à cidade tem esse componente de trazer esse conteúdo jurídico de todos os direitos humanos que na cidade podem ser efetivados, né? Um segundo momento da evolução é o acréscimo do adjetivo sustentabilidade, então a gente teria o direito às cidades sustentáveis, né? E nesse momento, com a quarta revolução industrial, a gente passaria a pensar num direito à cidade inteligente. E aí que se insere nesse processo de ressignificação a Agenda 2030, né? Que traz que os espaços urbanos devem ser inclusivos, seguros, sustentáveis e resilientes, e a gente acrescenta a virtualidade, né, a virtualização. Então, portanto, uma cidade inteligente, necessariamente, ela teria que ter esses elementos: sustentabilidade, segurança, resiliência, inclusão e que fossem cidades virtuais. E aí a gente afasta aquela ideia de que cidade inteligente seria uma cidade tecnológica, uma cidade ligada à tecnologia, né? A tecnologia é um dos elementos que devem estar a serviço das pessoas, né? Então, somente vai ser uma cidade inteligente em que ela se utiliza da tecnologia, mas que o centro irradiador são as pessoas, né? E nesse contexto, então, portanto, os elementos estruturantes que se desdobram a partir da Agenda 2030 a inclusão, a segurança, a sustentabilidade, a resiliência e a digital. E a partir desses elementos estruturantes, a gente pode começar a desdobrar em dimensões, pressupostos ou pilares de orientação, que seriam inovação tecnológica, pessoas inteligentes, economia inteligente, modo de vida inteligente, mobilidade, meio ambiente e governação local inteligente, né? Onde todos esses pilares se tornam independentes. E qual é o papel do direito nesse contexto? O direito será essencial para estruturar de forma coordenada essa nova realidade emergente, evitando ir a reboque, como tem acontecido até então. Então, o direito é que vai contribuir para a organização desses elementos, né? Faz o acoplamento estrutural nesses sistemas sociais, para que possa, de fato, a gente ter uma cidade inteligente que tenha como horizonte a divindade humana e as pessoas. Nesse cenário, no Brasil, em 2020, foi lançada a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, né, que é uma soft law, e que traz um conceito, né? Então, para a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, portanto, cidades inteligentes seriam cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentáveis em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural, que atuam de forma planejada, inovadora, inclusive em rede, promovem o letramento digital, a governança e a gestão colaborativas e utilizam tecnologias para solucionar problemas concretos, criar oportunidades, oferecer serviços com eficiência, reduzir desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, garantindo o uso seguro e responsável de dados e das tecnologias da informação e comunicação. Então, a gente passa, nessa perspectiva, a trazer as cidades para o centro das questões globais, para o centro das questões e dos problemas sociais, e sendo a governança local a condição de possibilidade para resolver
esses problemas que se colocam no dia a dia, porque tem uma potência de democracia substancial para que as pessoas possam efetivamente participar dos processos de tomada de decisão no espaço público. Identificados os elementos estruturantes, o próximo item a responder aquele problema inicial era o direito à cidade como fio condutor para a reorganização de cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes, né? E aqui a gente traz um dado de que as cidades ocupam apenas 4% da superfície da Terra, mas consomem 67% da energia e respondem por 70% das emissões de gases do efeito estufa. As emissões de gases do efeito estufa têm um potencial de um aquecimento global médio de 2 graus Celsius, né? Então, vai tornando a temperatura da Terra mais quente e as mudanças climáticas vão impactando de várias formas na vida das pessoas, em especial no espaço urbano. A ONU Habitat projeta que até 2050, 70% das pessoas irão viver na cidade. Então, nesse contexto, as cidades elas são a condição de possibilidade para contribuir para a resolução desses problemas e para a crise ambiental colocada. Tanto que, na COP27, a governação local e as cidades elas estão inseridas no contexto de agentes, de atores atuantes e possíveis para enfrentamento e contribuição para a solução da questão global, né? Então, nesse cenário de mudanças climáticas e desastres naturais, a partir desses elementos identificados como estruturantes, as Smart Cities se colocam como modelos adequados de cidade do futuro, uma vez que entre seus elementos estruturantes estão a sustentabilidade e resiliência, que insere a responsabilidade ambiental intergeracional e a capacidade de resistir e de se recuperar em uma situação difícil, né? Então, a sustentabilidade e a resiliência elas dialogam com os direitos de participação e tomada de decisões ambientais, sendo aqui ponto central da ressignificação do direito à cidade inteligente e da materialização do direito à cidade apresentado por Lefebvre, né? Então, sustentáveis são cidades que conseguem se utilizar da economia circular, conseguem uma melhor eliminação dos resíduos sólidos, que gastam menos energia, que poluem menos, que têm uma mobilidade inteligente, né? Com ônibus elétricos, enfim. E a resiliência está inserida no contexto de conseguir apresentar respostas rápidas para enfrentamento de desastres naturais e encontrar respostas adequadas, né, para a solução de enchentes, né, e outras situações que afetam diretamente a vida das pessoas no espaço urbano. Então, acabando, ok. Um minutinho, né? Ok. Então, nesse contexto, o direito à cidade inteligente, né, a partir desses elementos estruturantes e dos pressupostos, né, do desdobramento em pressupostos, ele se coloca como condição de possibilidade, de horizonte de sentido para a reorganização do espaço urbano, né? Então, a utilização da inovação tecnológica, a adaptação e flexibilidade de estruturas, o aperfeiçoamento do instrumento de participação direta da sociedade nas decisões do planejamento urbano serão fundamentais para que as Smart Cities sejam modelos de cidades resilientes e sustentáveis, preparadas para enfrentar o desafio das mudanças climáticas, né? Então, muitas críticas há em relação ao excessivo uso da tecnologia como possibilidade de exclusão, né? Mas pensamos que as Smart Cities elas estão de fato inseridas num momento histórico, em uma oportunidade para se construir espaços urbanos em que tem as pessoas no centro do seu planejamento urbano, né? Então, o direito ele pode contribuir para a coordenação desses elementos e para não deixar se perder de vista essa preocupação em adequar os espaços urbanos para uma melhor condição de vida das pessoas que ali vivem, né? Das pessoas que ali estão inseridas, de forma a garantir que todas tenham acesso aos benefícios dos bens produzidos pela cidade. Então, nesse contexto, diante das críticas em relação às Smart Cities como possibilidade de cooptação excessivamente pelo lucro ou da não preocupação com as pessoas, eu trago duas frases para já caminhar para o encerramento, que é uma de Fernando Birri, citada por Eduardo Galeano, né, que é a utopia está no horizonte, né? Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei, né? E uma outra frase para acrescentar esse pensamento é: caminante não há caminho, se hace caminho ao andar, né? Então, não há respostas, né? As respostas são nós, profissionais do direito, que vamos construí-las em conjunto e debatendo. O que a gente não pode perder de vista, que as cidades, elas são produção do homem para que as pessoas possam realizar suas vidas, né?
e que há uma necessidade de um avanço em relação à sustentabilidade, assim como foi proposto na Constituinte chilena, infelizmente não aprovada, de o meio ambiente como sujeito de direitos, né? Então, a gente dá um passo além, ressignificando esse elemento de sustentabilidade das cidades inteligentes, em que a natureza passa a ser um sujeito de direitos que pode ter seus direitos violados, né? E não apenas como a proteção do meio ambiente para melhor qualidade de vida do homem. Então, a gente avança nessa perspectiva de que as cidades são para as pessoas e que elas devem ser inclusivas, e no quesito, no item sustentabilidade, há uma preocupação em se proteger o meio ambiente enquanto sujeito de direitos, e não mais numa perspectiva antropocêntrica, como o direito tratava até pouco tempo atrás. Assim, eu já vou encerrando, peço desculpas por falar um tanto quanto rápido, reitero minha felicidade e minha satisfação de poder estar aqui hoje participando desse simpósio, desse seminário, junto com o professor Wilson, e agradeço ao professor Isabel pela coautoria e participação nessa pesquisa. Muito obrigado. Só trocar de lugar. Sim. Deixa eu poder explicar aqui. Deu certo? Eu só acho que a gente começar a pensar em smart cities é uma mudança que vem por imposição do Estado. Lá no caso do Brasil, a gente tem que pensar isso de uma forma mais comunitária. Inicialmente, na Habitat 3, né, foi a primeira vez que se falou em cidades inteligentes enquanto preocupação internacional, né? Então, vem na nova agenda urbana, vem essa expressão de cidades inteligentes, né, como o próximo passo de reorganização do espaço urbano. Logo em seguida, vem a Agenda 2030, que traz os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que projeta para 2030 como deveriam ser os espaços urbanos. Então, a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, ela vem nessa toada internacional, né? Ela vem cumprir esse compromisso que o Brasil assumiu perante a ONU, né, para esse modelo de cidades do futuro, né? E a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, ela foi construída, né, com essa perspectiva de participação de todos os agentes que no espaço urbano atuam. Então, ela não foi uma imposição, a construção dela não é uma imposição do Estado, é uma construção coletiva. Não é como, por exemplo, um marco do saneamento. Não. Na verdade, é um código de conduta, né? Então, o Sr. Wilson trabalha na ampliação das fontes jurídicas para reconhecer a juridicidade da soft law, como se fosse uma soft law, uma recomendação, né? Só que no Brasil parece que ela não foi muito divulgada, né? Por mais que na carta, no início da carta, se explica como ela foi elaborada numa parceria com a Alemanha, né? Ela tem como base a Carta Alemã para as Cidades Inteligentes. Houve consultas populares, né? Enfim, mas como foi no período da pandemia, talvez não tenha tido uma participação muito grande. Mas a ideia é que se construísse a partir dessa diversidade que o Brasil tem, né? Quase infinita, né, de cidades, para que ela fosse princípios que orientassem a reorganização a partir das necessidades locais. Então, não é uma imposição de Estado, mas um horizonte para que os municípios pudessem seguir e se reorganizar a partir dessa ideia de cidades inteligentes. Obrigado. Ok. Então, muito obrigado aí ao Dr. Alberto pela pergunta, ao Dr. Camilo. Nós vamos seguir, então. O próximo trabalho vai ser de apresentação online e é de autoria de Antônio José de Matos Neto, Igor de Souza Borges e Roberta Reis, né, da Universidade de São Paulo e também da Universidade Federal do Pará. O trabalho tem como título Litígios Climáticos como Mecanismo de Proteção das Futuras Gerações. Ok, bom dia. Nos escutam bem? Ah, tá. Olá, Roberta. Bom dia, dá para me escutar? Pode, conseguimos escutar, pode iniciar. É você que começa? O Igor vai começar apresentando. Ah, tá, ok. Ok, Igor. Só um pouquinho que a gente vai abrir o microfone aqui.
Muito obrigado, professor. Ok, Estava já bom achando dia. que meu microfone não estava funcionando. Ok. Bom dia a todos presentes de forma online, bom dia a todos presentes aí realmente na Itália, participando desse grande evento que está se realizando. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade e também de falar que o nosso orientador, o professor Antônio José, está aqui nos acompanhando e dando esse suporte. Além de ter dado suporte na elaboração do trabalho, está aqui prestigiando agora a nossa comunicação. Eu me chamo Igor Borges, a Roberta Reis também está aqui, nós dois fazemos mestrado na Universidade Federal do Pará, no programa de pós-graduação em Direitos Humanos, aqui, o PPGD. Nós estamos fazendo essa comunicação hoje para apresentar realmente um artigo de nossa elaboração, com orientação do professor Antônio José, que tem como título Litígios Climáticos para a Proteção das Futuras Gerações. Bom, eu vou iniciar fazendo a apresentação, que também vai ser complementada pela Roberta, e nós encerramos e partimos para o debate, caso haja, no fim da apresentação. Esse tema em específico ele é muito importante, a gente gosta de estudar, a gente já trabalha esse tema na Universidade Federal do Pará, no programa de pós-graduação, porque as mudanças climáticas, a gente sabe, a partir dos relatórios do IPCC, elas estão afetando a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas e de bilhões de pessoas. De formas diferentes, sim, mas ainda assim afetam negativamente a vida de muitas pessoas atualmente e no futuro irão afetar a vida de pessoas que ainda vão nascer. Essa proteção, essa discussão, toda essa emblemática relacionada à proteção climática, à proteção de um direito fundamental, que é a vida, ela começa lá da década de 70, mas a partir da década de 90, com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a gente tem pontualmente como se fosse um estatuto que prevê o que os estados devem fazer. E a partir disso, a gente começa a exigir desses estados que eles realmente atuem, que eles realmente coloquem políticas públicas por meio da sua legislação, e quando não fazem, as pessoas, os fiscalizadores da legislação, eles forçam as pessoas, por meio judicial ou por meio administrativo, por alguma pressão social, a tentar cumprir essas metas que são estabelecidas, desde a Convenção Quadro ou de protocolos adicionais decorrentes das conferências das partes, né? A COP, como nós comumente falamos. Um desses exemplos é o Acordo de Paris, o Protocolo de Quioto, o Acordo de Copenhague. Todos esses tratados internacionais com viés climáticos são para a proteção tanto dessa geração atual, mas também como das futuras gerações, que é um objetivo presente na Convenção Quadro da Mudança do Clima, que a gente possa realmente garantir a estabilidade climática para que a humanidade, por meio das suas ações, não possa interferir de forma negativa no sistema climático global. Essa proteção climática ela é importante para que a gente garanta a vida desses futuros jovens adultos que vão nascer ou que já existem e se tornarão adultos, para que a gente possibilite a eles que eles tenham a mesma capacidade de gozar dos direitos que atualmente nós gozamos, com a mesma qualidade de vida, a produção alimentícia, educação, moradia, tudo aquilo que se possa garantir nos estados atuais para eles que ainda vão nascer. E por que que existe essa proteção? O direito ambiental, ele entende, e o direito constitucional também, os direitos humanos, que nós, como cidadãos atuais, como nós, seres humanos, temos que agir para garantir que essas pessoas tenham uma equidade intergeracional sobre aquilo que nós vivemos hoje. E essa proteção não é somente do direito ambiental como doutrina, mas ela é uma previsão constitucional e ela também está, não só no Brasil, mas em diversos outros países. E quando essa proteção, quando esse dever constitucional ou fundamental em seus países, ele não é seguido, a gente tem que, de alguma forma, exigir o seu cumprimento no tribunal, em alguma área administrativa desses países. Então, para isso, a gente ingressa com algumas ações judiciais, algumas ações administrativas, dependendo da jurisdição, para que a gente possa efetivamente cumprir essa obrigação legal, essa obrigação moral de garantir que as futuras gerações também tenham um direito a viver e viver em condições dignas, em condições que garantam a sua moradia adequada, que garantam a sua capacidade alimentícia e também uma vida saudável em razão das mudanças climáticas, que isso não as afete.
Só um pouquinho que eu vou abrir aqui o microfone. Tá. Só um pouco. Se eu conseguir. Se clicar no microfone. Não, se não. Também. Não sei onde. Aí, ó. Não tem o microfone fechado. Não. Pronto, acho que agora foi. Foi. Nos Tá. escutamos. Ok, tá Ah, contigo. Desculpe, uhum. Roberto. Tudo bem. Dando continuidade ao que o Igor apresentou, né? O que fica o questionamento em relação às mudanças climáticas é, primeiro, o reconhecimento e qual seria uma medida ou um instrumento que a gente pudesse colocar em prática. Esse reconhecimento, como o Igor bem disse, é o reconhecimento da ideia de meio ambiente equilibrado, de combater as mudanças climáticas como um direito humano. E isso foi reconhecido ao longo de vários tratados internacionais e leis dentro dos próprios estados. Então, o que fica de questionamento é, já temos reconhecido, agora como é que vamos colocar isso em prática? Como é que vamos cobrar o Estado para que ele realize essas medidas? E a litigância climática, ela vem como uma espécie de solução, ou uma espécie de instrumento em que o direito e o poder judiciário, ele poderia ser esse agente de cobrança. Então, assim, o litígio climático, ele vai se apresentar como essa possibilidade estratégica numa luta contra as mudanças do clima e a favor da defesa dos direitos humanos. Então, cada vez mais vamos ver organizações da sociedade civil ou até a própria universidade, através das clínicas das universidades, que vão atuar em conjunto para que se tenha uma atuação mais forte dentro do judiciário, mais estratégica. Como é que se dá essa atuação estratégica? Iremos escolher, por exemplo, um caso específico para que seja atuado, onde vamos utilizar argumentos produzidos não só na academia, mas argumentos produzidos na prática, para que aconteça uma solução ou um posicionamento mais amplo do judiciário em que pode ser executado de melhor forma contra o Estado. Então, quanto mais gerarmos essa jurisprudência positiva ou gerarmos essas medidas que o Poder Judiciário poderá impor através de decisões judiciais, através de sentenças, isso vai ser como se fosse um agente cobrador. Então, é uma medida em que a sociedade ela vai estar cobrando dentro do sistema, não só a partir de protestos e manifestações, mas também dentro do sistema através do instrumento dos litígios climáticos. E, em sua essência, em geral, vão ser essas ações judiciais que vão requerer do Poder Judiciário ou até de instâncias administrativas, essas decisões que abordem. No litígio climático, é necessário destacar que ele não será só um litígio que só aborde sobre mudanças climáticas. Teremos também outros litígios que poderão ser sobre outras causas maiores, mas que seus efeitos afetem litigância climática. Por exemplo, algum litígio relacionado a desmatamento ou supressão de vegetação. Isso vai ter um impacto nas mudanças climáticas. Então, assim, poderemos considerar esse também como litígios importantes para o combate das mudanças climáticas. Então, os litígios eles vão se separar entre litígios de mitigação, de adaptação, de perdas e danos e de riscos. De mitigação, possivelmente posso exemplificar como litígios que pedem por uma redução de emissão de efeito estufa. De adaptação é quando se está prezando por reduzir vulnerabilidades causadas pelo efeito das mudanças climáticas, e perdas e danos, uma reparação, onde a empresa vai gerir uma reparação de danos, e a gestão de riscos climáticos, quando se vê que a empresa, ou o empreendimento, ou o Estado, ele não está gerindo os riscos daquela causa das mudanças climáticas. E quem poderá litigar? Quem pode litigar pode ser tanto o Estado, como organizações não governamentais, como indivíduos em particular, ou até a ligação entre as três, que seria uma estratégia mais forte. E contra quem pode litigar?
Geralmente, o litígio climático é contra empresas ou contra estados em que não estão cumprindo com as suas responsabilidades. E as principais normas a serem utilizadas nos litígios climáticos são normas internacionais, tratados onde os países são signatários, e também legislações constitucionais de cada país, pode ser a própria Constituição e legislações também complementares, como, por exemplo, temos aqui no Brasil a política sobre mudança de clima. Então, será utilizado o máximo de arcabouço teórico e o máximo de arcabouço legislativo para poder que o judiciário ele consiga fazer uma decisão em que abrange e que consiga cobrar do Estado mais medidas relacionadas ao combate das mudanças climáticas. Eu vou passar de novo a palavra para o Igor, porque ele vai dar para a gente exemplos de casos de litígios climáticos para a gente visualizar bem melhor o que seria esse instrumento. Obrigada. Ok, Igor, está contigo. Obrigado, Renato. Para exemplificar esses casos que a gente cita como litígios climáticos e não ficar só numa parte teórica, e principalmente litígios climáticos que visam garantir às futuras gerações uma vida sadia e adequada, a gente separa para esse artigo 3 casos que consideramos principais. Um caso dos Estados Unidos, que é um caso-chave para essa questão de litigância climática para a proteção das futuras gerações. Um caso europeu, que é novo e a gente tem uma efetividade muito grande pelo seu já cumprimento. E um caso da América Latina, que realmente é da Colômbia, mas que também foi um caso precursor realmente de toda essa movimentação latina de litigância climática para a proteção das futuras gerações. O primeiro caso, o caso de Juliana versus Estados Unidos, ele envolve um grupo de 21 crianças e adolescentes que entraram no judiciário nos Estados Unidos, lá em Oregon, contra os Estados Unidos em si, presidente da República, e outros secretários e chefes de Estado que tivessem relação com as mudanças climáticas. Lá, Juliana, ela não é a única autora, existem mais autores, porém o nome da ação acabou sendo mais conhecida pelo seu nome, realmente, o seu nome pessoal da Juliana. Eles entraram pedindo, inicialmente, o reconhecimento das mudanças climáticas pelo Estado e o reconhecimento que o Estado sabia, desde o século passado, que a emissão de gases de efeito estufa ela estava provocando as mudanças climáticas e, mesmo assim, nada fizeram para que evitasse o acontecimento dos danos que ocorrem e dos futuros danos que irão ocorrer. O ponto-chave desse litígio em específico para a proteção das futuras gerações é que as futuras gerações estão no polo ativo da ação. Elas são representadas por um cientista, pelo James Hansen. Ele, como cientista, ele dá credibilidade para essa ação, porque ele afirma e ele comprova que já se tinha conhecimento das mudanças climáticas desde o século passado nos Estados Unidos, e mesmo assim o Estado se quedou inerte em relação ao que deveria ter feito. Essa ação, ela, apesar da gente ainda não ter um cumprimento efetivo, ela trouxe muita discussão. Por se tratar de um litígio estratégico, ela trouxe uma discussão positiva, que mesmo um resultado negativo de seu cumprimento, ela vai trazer um impacto muito grande para que outras pessoas, outras instituições possam ingressar com outras ações, que é o que aconteceu efetivamente. Essa ação ela é de 2015 e, a partir dela, ela não é a primeira, mas, a partir dela, nós tivemos diversas outras ações encabeçadas por jovens e adolescentes, até mesmo crianças, buscando o direito às futuras gerações. O segundo caso é um caso alemão do Neuberg versus a Alemanha, que também é de um grupo de jovens e adolescentes, que eles entraram no judiciário alemão em fevereiro de 2020, buscando a mudança das metas climáticas do Estado alemão, porque até então, até 2019, eles tinham se comprometido com uma meta de redução da emissão de gases do efeito estufa para o ano de 2030 em relação aos dados de 1990, em apenas 55% do que já estava sendo emitido. E isso é muito baixo para a proteção das futuras gerações. Então, se alega como fundamento jurídico que não se respeitaria o direito fundamental ao futuro e se estaria violando a legislação básica alemã. Como consequência, numa ação que foi rápida para um andamento tão complexo de um litígio desse estrutural e estratégico, em 2021 nós tivemos uma resposta do judiciário alemão que condenou a Alemanha realmente a reduzir em 65% a emissão dos gases de efeito estufa em relação ao ano de 1990 até 2031, determinando que o legislativo alemão
passasse uma nova legislação para que efetivamente fosse cumprida. Atualmente, nós já temos essa legislação e isso é o que torna esse caso relevante, apesar de tão pouco estudado. O rápido cumprimento e a efetividade do cumprimento. Ou seja, a Alemanha, ela, por mais que ela tenha estado no polo passivo, ela cumpriu e ela colaborou com a ação. E o terceiro caso, que é o caso latino, que nós discutimos, é chamado de Futuras Gerações versus Colômbia, que também é uma ação encabeçada por 25 jovens, crianças e adolescentes de idade entre 7 e 26 anos, mas também pelas futuras gerações, e tem um resultado muito efetivo, além de ser da América Latina, por isso ser tão especial para a pesquisa, mas porque desde 2018 o judiciário da América Latina, no caso a Colômbia, ele tem dado um avanço muito grande para a importância não somente climática, mas também ambiental como um todo, pelo fato de ter condenado a Colômbia a reconhecer a Amazônia como um sujeito de direitos, mas também a reconhecer que a violação da Amazônia, o desmatamento da Amazônia colombiana, estaria prejudicando as futuras gerações que não teriam direito a um futuro. Ou seja, aqui a gente tem 3 casos que possuem um elo em comum, que é a proteção das futuras gerações e o direito fundamental às futuras gerações a uma vida sadia. Esses 3 casos eles são abordados porque eles se tratam de litígios estratégicos em que pese serem tão poucos conhecidos ainda no direito brasileiro ou então na nossa jurisprudência, eles vão, no mundo todo, possuem um impacto muito grande para os futuros litígios e para a proteção das futuras gerações. Muito obrigado, professores. Muito obrigado a todos que estão presentes. Ok. Muito obrigado, então, a Roberta e ao Igor, e parabéns também ao professor Antônio pela orientação. A gente deixou fluindo aqui, porque realmente é um tema muito interessante. E o professor Antônio, acho que os dois orientandos seus estão num belo caminho aí de pesquisa. Eu só fiquei com uma dúvida aqui, em termos de organização, vocês submeteram um trabalho ao evento, foi isso? Tá certo? Ah, então tá bom, então tá. Então, eu parabenizo aí ao trio, né, liderado pelo professor Antônio, né, e pode colocar um pontinho a mais ali, porque acho que os dois estão num caminho, assim, bastante seguro da pesquisa. Então, muito obrigado pela sua participação, né, e continuamos aqui em contato, vamos até o final, se tiverem alguma dúvida também, alguma pergunta, eventualmente a gente pode continuar conversando. Então, muito obrigado. Então, agora, na sequência, sim, então eu chamo o trabalho que foi submetido por Renata Albuquerque Lima e também Alberto Dias de Souza. A dupla é do Centro Universitário Cristos e também da Faculdade Pascoal Dantas. O trabalho que o Alberto, que está aqui presencialmente conosco, é uma honra tê-lo aqui, está intitulado A Proteção das Comunidades Tradicionais Brasileiras sob a interpretação da Constituição da Terra, de Luigi Ferrajoli. Então, doutor Alberto, a palavra está consigo. Muito obrigado pela sua presença e já lhe passo a palavra, então, aqui. Eu vou só ceder. Por favor, pode ser. Obrigado. Tá bom. Quando estiver pronto, eu começo a contagem do tempo. Tá ótimo. Se tiver também a necessidade de passar um pouco do tempo, não tem necessidade. Tá bom. Sim, tá certo. Você quer amarrar? Eu quero, por favor. Obrigado, pessoal, pela ajuda. Bom dia a todos, bom dia, professor, bom dia aos presentes, bom dia aos colegas que se encontram no Brasil e também em alguns outros países.
Agradeço muitíssimo a atenção, a presença também, em nome da professora Renata, as melhores formas de cumprimento a todos que se fazem aqui presentes. Ela pede que a gente faça esse envio, que a comissão apresentou já uma forma belíssima de nos incluir. É um evento muito inclusivo e uma oportunidade muito significativa para a gente trabalhar a internacionalização. Muito obrigado mesmo, professores, e a todos da organização e também a todos os colegas que estão presentes e que enriquecem esse nosso debate. Prezados, só uma pequena observação, que o meu vínculo é com a Faculdade Luciano Feijão, que é lá em Sobral, no Ceará. Todos estão convidados a darem uma olhadinha lá na internet, né? A gente tem sempre muitos eventos que a gente também busca de forma híbrida compartilhar. E também o meu doutorado está sendo feito junto à Faculdade de Direito de Vitória, lá no Espírito Santo, com a professora Elda Dulce. E a gente também convida vocês a darem uma olhadinha lá nos eventos da instituição, uns eventos bem legais. Muito obrigado. Prezados, hoje eu falarei em breves linhas sobre a proteção das comunidades tradicionais brasileiras, sobre a interpretação da Constituição de Laterra de Luigi Ferrajoli, que é um dos temas mais candentes dos grupos de trabalho em meio ambiente, aqui em direito ambiental na Itália, resultado de um enorme esforço argumentativo, um enorme esforço político realizado junto ao grupo de Laterra, que é capitaneado pelo professor Ferrajoli, e que trouxe, no ano passado, um livro com uma justificativa muito elaborada e um anteprojeto de 100 artigos para uma Constituição mundial. Não apenas uma declaração de direitos, como a declaração da ONU de 1948, mas uma Constituição com a asseguração de elementos essenciais e com a asseguração de instituições, a valorização e o empoderamento de instituições já existentes e também a concepção de que nós estamos mais interligados pelo ambiente e pelo direito do que nós imaginávamos. A ideia que nós tínhamos, que nós mantínhamos como paradigmática, isso para utilizar a terminologia de Thomas Kuhn, ela já se encontra permeada por crise. Nós temos décadas adiante que estão muito provavelmente aguardando com más surpresas para a espécie humana. É um processo que já se torna irreversível. E esse projeto de uma Constituição que garanta como direitos essenciais, fundamentais, necessários e irrevogáveis questões relativas tanto à igualdade, ao ambiente, ao acesso a bens e serviços, à água, tem se mostrado hoje uma vanguarda na proteção política do meio ambiente, na proteção jurídica do meio ambiente e na proteção ideológica, por assim dizer, daquilo que a gente começa a chamar de transição do antropocentrismo para o ecocentrismo. O meu trabalho, ele visa buscar uma hermenêutica possível do artigo 31 desse projeto, que fala da asseguração de direitos para os povos de toda a terra. A asseguração de direitos para os povos de toda a terra no tocante à identidade, à dignidade e à possibilidade de acesso aos meios que fazem com que esses povos, com que essas pessoas sejam quem são. Ocorre um pequeno problema, que a interpretação de uma Constituição supranacional que teria um nível diferenciado de um tratado internacional. Um tratado internacional mantém a possibilidade de o país que faz a adesão renunciar ou não renunciar à sua soberania, enquanto que a Constituição, ela teria, de fato, uma força cogente, uma força vinculante para todos os países. É algo que o Brasil não experimenta nem com a Corte de Haia, ele experimenta com o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas não experimenta com
com a Corte de Haia, né? Que já se encontra há pelo menos 80 anos, né? Já em 70 e poucos anos, com uma formação bem intensa, mas o Brasil já se submete a uma corte lá na América Latina e se submeteria, caso o projeto fosse aprovado, a uma federação internacional da Terra. Uma federação essa que, composta por todos os países do globo, todos os países aderentes, estariam unidos num objetivo único de garantir, como, por exemplo, o acesso igualitário a todas as formas de interação com o meio ambiente que torna os indivíduos quem são. Agora, no Brasil, a hermenêutica possível dessa inclusão, dessa interiorização, eu teria um pequeno entrave, que é uma das questões que eu gostaria de colocar aqui para todos, para os senhores, para os presentes aqui, também para os presentes que estão acompanhando virtualmente, que é a multiplicidade e a quase infinita diversidade, como o professor Camilo colocou, do Brasil. Nós temos reconhecidamente no Brasil um leque de comunidades ditas tradicionais, isso reconhecidas por decreto da Presidência da República. Não são mais estudos antropológicos que fazem, o direito já conseguiu alcançar. E essas comunidades muitas vezes têm interesses que podem chocar uns com os outros. E a medida de igualdade pode trazer uma certa exigência ou superexigência dos atores sociais para a asseguração dos direitos de maneira plena a essas comunidades. Estou me fazendo entender? Vejam, nos termos do decreto 8750 de 2016 da Presidência da República, são comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades de terreiro, povos e comunidades de matriz africana, os ciganos, os pescadores artesanais, os extrativistas vegetais, os extrativistas costeiros e marinhos, os caiçaras, os faxinalenses, os benzedeiros, os ilhéus, raizeiros, geraizeiros, catingueiros, vazanteiros, veredeiros, apanhadores de flores sempre vivas, pantaneiros morroquianos, o povo pomerano, os catadores de mangaba, as quebradeiras de coco-babaçu, os retireiros do Araguaia, as comunidades de fundos e feixes de Páscoa, os ribeirinhos, os cipozeiros, os andirobeiros, os caboclos e a juventude de todos os povos e comunidades tradicionais. Muito amplo. E, às vezes, os ribeirinhos estão em choque com os indígenas. Às vezes, os extrativistas estão em choque, os extrativistas ribeirinhos estão em choque com os extrativistas marinhos. O terror que nós estamos vendo hoje nas terras Yanomami, no Brasil, que é algo que escapa à consciência plena de uma história recente no país, mostra que a gente tem um caminho muito longo a percorrer antes de encontrarmos uma pequena dose de harmonia. Uma pequena dose de harmonia. A gente viu dados divulgados pela imprensa que a quantidade de garimpeiros individuais ou submetidos a algum tipo de empresa, algum tipo de circunstância, é igual, é idêntica, se não superior à quantidade de pessoas que vivem que são Yanomamis, que são a população indígena tradicional. Então, eu gostaria de deixar esta questão aqui em aberto, também em respeito ao tempo, para que nós pudéssemos imaginar a constituição da Terra, para que nós pudéssemos imaginar os trabalhos em torno desta bela obra, como um chamado à consciência, como um chamado à reflexão, e que nós também possamos trazer a nossa própria reflexão pessoal, as dificuldades que o Brasil possui, encontra e possuirá, caso deseje se inserir num contexto global de proteção jurídica através da Constituição da Terra. Muito agradecido a todos pelo tempo e estou disposto e disponível aos questionamentos. Agradeço mais uma vez a organização por toda a gentileza no trato e a todos em casa e no trabalho pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado aí, Alberto, pela
belíssima e instigante a apresentação. Acho que leva-nos a pensar bastante ainda sobre esse tema, e, enfim, e se temos a certeza aí de muito a fazer e muito a construir. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tá. Então, o pessoal que está aí assistindo de modo online, eventualmente depois, se quiserem direcionar perguntas, enfim, teremos um tempo ao final. Bom, como último trabalho, então, desse painel, né, chamo, então, novamente o professor Wilson aí a fazer a apresentação, e o segundo trabalho, então, que temos nesse painel, eu tive a honra e o prazer de escrever com a Laura Miller, que está aqui na assistência. Laura, se quiseres abrir depois a tua câmera também, que é também a minha orientanda no curso de graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Para quem não conhece, eu esqueci de mencionar antes, mas é uma universidade situada no Rio Grande do Sul, que tem o campus principal, digamos assim, ou o campus sede, na cidade de São Leopoldo, e tem também um campus na cidade de Porto Alegre, que é a capital do estado. É uma universidade jesuíta e, como mencionei antes, tem 2 programas de pós-graduação na Escola de Direito. Um é o programa de mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios, e o segundo programa é o programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado. Então, eu e Laura, então, estamos desenvolvendo uma pesquisa que tem como título As Nanotecnologias e o Direito, alguns percursos reticulares de aproximação. Então, esse trabalho que eu e Laura desenvolvemos, eu vou iniciar aqui a contagem do tempo, ele faz parte da minha trajetória de pesquisa, e porque esse tema das nanotecnologias e direito eu venho desenvolvendo desde 2008, quando esse tema ingressou carinhosamente na minha vida, e efetivamente é um tema importante porque a gente tem acompanhado o processo de regulação, né? Também o processo de avaliação e gestão dos riscos, e efetivamente quando falamos em nanotecnologias, estamos falando em algo pequeno, né? Algo extremamente pequeno, porque as nanotecnologias, elas representam, então, o conjunto das tecnologias que trabalham a partir da escala nanométrica. E o que significa a escala nano ou a escala nanométrica? Ela significa algo que é desenvolvido na escala atômica, ou, para quem gosta de matemática, o 10 na potência 9 negativo, então é algo extremamente pequeno, né? É 0,000, são vários zeros antes do 1. Então, efetivamente, é uma revolução tecnológica que está dentro da chamada quarta revolução industrial, que é o título que foi atribuído por Klaus Schwab, que é o CEO do Fórum Econômico Mundial, e que tem o primeiro livro que tem justamente como título A Quarta Revolução Industrial, em que Klaus Schwab vai apresentar uma série de tecnologias que estão se desenvolvendo e que atualmente se tem essas tecnologias bastante presentes. Uma delas é justamente, são as nanotecnologias, a inteligência artificial, a internet das coisas, ou a internet de tudo, que estamos acostumados a ver na atualidade. As cidades inteligentes também, que se falou há pouco, né? E, evidentemente, todas essas questões ambientais, da qual falava Alberto anteriormente, tem uma íntima relação com esse tema, porque se observa cada vez mais que a tecnologia ou as tecnologias
que estão no bojo dessa quarta revolução industrial, elas podem efetivamente ser canalizadas para que a gente possa ter uma proteção mais efetiva, no caso do trabalho da professora Roberta e do doutorando Alberto Dias de Souza, no conhecimento dessas comunidades tradicionais, né, que nós vimos que tem um espectro bastante amplo, e efetivamente no desenvolvimento de medidas de proteção, né? Eu não estou aqui efetivamente de modo ingênuo dizendo que as tecnologias vão resolver todos os problemas do mundo, né? Nós todos sabemos que depende muito do uso como a tecnologia é feita, porque a tecnologia em si ela não é boa nem má, mas é um recurso de construção do ser humano, e que precisa o próprio ser humano, então, trabalhar para que essa tecnologia possa ser utilizada para o bem. Então, efetivamente, se pensa que essa proteção das comunidades tradicionais, no bojo dessa Constituição da Terra do professor Ferrajoli, pode ter uma contribuição bastante significativa da tecnologia, assim como também a questão relativa aos litígios climáticos, no sentido da proteção das futuras gerações, que foi apresentada anteriormente sob a orientação do professor Antônio, em que Igor e Roberta nos falaram. Também toda a construção da cidade inteligente, enfim, do direito à cidade inteligente para reorganizar essas cidades, dos doutores, da doutora Isabel e também do doutor Camilo, e todas essas implicações de sustentabilidade que estão nesse contexto do meio ambiente, dos direitos fundamentais desse nosso painel, poderão efetivamente ser potencializadas pelo desenvolvimento dessas tecnologias. Então, eu acredito que a quarta revolução industrial e o conjunto das tecnologias que está no contexto dessa revolução, ela efetivamente traz consigo um potencial de inovação bastante significativo, mas cabe a nós, humanos, né, utilizarmos essas ferramentas tecnológicas, né, que nós próprios humanos estamos desenvolvendo. Então, aí acho que tem uma questão interessante para a gente observar. Essas tecnologias não são criadas por alguém, esse alguém que cria essa tecnologia ou essas tecnologias é o próprio ser humano, e é o próprio ser humano que, portanto, precisa também conduzir para que essas tecnologias possam efetivamente auxiliar o próprio ser humano. Parece redundante, mas é importante marcar essa redundância, para que o próprio ser humano possa resolver problemas que ele mesmo criou. Então, veja como parece contraditório e, ao mesmo tempo, paradoxal. O ser humano desenvolve tecnologias, cria problemas e, de certo modo, deve ter esse comprometimento, deve ter esse propósito. E assim como eu falei na primeira apresentação, também entrando nesse contexto as sociedades empresárias, que precisam ter esse contexto de utilizar essa tecnologia para resolver problemas do mundo, para que a gente possa efetivamente, como foi dito, termos essas futuras gerações, e eu penso que todos nós estamos incluídos nessas futuras gerações, assim como as comunidades tradicionais, que muitas vezes há um discurso, mas ainda tem uma grande dificuldade para, na prática, a gente ter uma inclusão. Então, me parece que o ser humano, ao mesmo tempo em que ele usa a sua inteligência para o desenvolvimento tecnológico, ele precisa também aprender, como está no título do trabalho que eu escrevi junto com Laura, a estabelecer uma comunicação reticular. Ou seja, ele precisa aprender a se comunicar dentro dessas redes, né? Por isso reticular, dessas redes, que é uma expressão que nós buscamos de um sociólogo italiano, mas que atualmente está no Brasil, né? O Massimo de Felice, que é um professor hoje da Universidade de São Paulo, e que trabalha essa questão da comunicação em rede. Então, eu penso que nós temos que usar essa potencialidade da transparência que a rede permite, da comunicação que ela abre, dos variados fluxos de idas e vindas, né, nesse processo de comunicação, e justamente para que a gente possa, primeiro, se comunicar melhor, se conhecer melhor, e ao nos conhecermos melhor também visualizarmos essas diferenças que existem entre nós,
não no sentido de que todas as pessoas agora devem ter um pensamento homogêneo, de que as pessoas precisam ter uma igualdade em tudo, mas que a gente possa operar tecnologicamente no seio dessas diferenças que nós temos, mas justamente trabalhar pelo princípio da igualdade no contexto de que somos iguais nas diferenças, desde que elas sejam respeitadas. Então, se acredita muito nessa questão e, efetivamente, a tecnologia ela está aqui nesse propósito de facilitar, e a nanotecnologia, efetivamente, né? Como nós temos, então, condições agora de operar em escalas extremamente pequenas, que seria essa escala nanométrica, não é? A escala atômica, né? E, portanto, nós podemos construir e reconstruir este mundo na medida em que nós quisermos e como nós quisermos. Então, este, por um lado, é uma grande possibilidade, mas também abre um desafio gigantesco, porque nós sabemos que o ser humano que inclui também é, muitas vezes, o mesmo ser humano que exclui. Então, a gente está caminhando por uma linha muito tênue, e aí que entra a questão regulatória da nanotecnologia, porque ao mesmo tempo em que ela possibilita uma reconstrução, uma destruição e uma construção nova de um mundo, ela pode também causar muito sofrimento. Então, a grande questão regulatória ela está nesse contexto e está nesse paradoxo que tem uma implicação ética global muito importante, e aí me parece muito interessante fazer essa ligação com o trabalho que o Alberto apresentava anteriormente, de nós termos ao lado e talvez junto nessa constituição da Terra, em que todos olhando no mesmo sentido, também uma constituição tecnológica para que essa tecnologia possa efetivamente ser desenvolvida em contextos globais, mas respeitando as características locais, e esse me parece que é o desafio que a população da Terra tem hoje, porque nós não podemos mais falar simplesmente na tecnologia brasileira ou na tecnologia italiana, precisamos hoje falar numa tecnologia global, e, portanto, também o desafio que se coloca para nós do direito é construirmos normas jurídicas que sejam adequadas à Constituição de cada um de nossos estados, mas que dialoguem também com princípios globais. E aí se poderia trazer, por exemplo, os princípios que estão involucrados dentro desse contexto dos direitos humanos. E o nosso artigo propõe aqui justamente que a gente possa trazer para o contexto jurídico as normas produzidas pela ISO, né? Essa International Standardization of Organization, não é? Que é, na verdade, uma organização global que trabalha numa visão global e que o Brasil participa, por exemplo, por meio da ABNT. Então, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é a representante brasileira na ISO e, portanto, as normas editadas pela ISO, e aí a gente tem um conjunto gigantesco que eu convido a gente a dar uma olhada, não é? A essas normas ISO. Existe um comitê técnico que trabalha apenas com as normas voltadas às nanotecnologias e que, portanto, elas são trazidas para o direito brasileiro por meio do trabalho da ABNT. Então, a ABNT tem um grupo de trabalho que justamente trabalha com a tradução, com a adaptação dessas normas ISO ao contexto nacional. Então, de novo, dentro de uma perspectiva, e aí para fazer o fechamento da minha apresentação, nós estamos trabalhando aqui de um direito que não é elaborado pelo Estado, então a gente não tem uma participação direta na ABNT do Estado brasileiro, do Poder Legislativo, mas é justamente uma organização não governamental que está trabalhando na normatização da nanotecnologia, das aplicações da escala nano nos mais variados setores, e praticamente hoje não existe setor que não esteja atravessado pela produção nanotecnológica, e que, portanto, ao invés de nós, e aí eu tomo essa liberdade, de nós batermos na porta do Poder Legislativo, aqui nós temos uma produção
que precisa ser percebida pelo jurista brasileiro e que precisa ser considerada, portanto, como uma norma jurídica, não é? Mas de uma produção não necessariamente legislativa. Então, o que a gente tem trabalhado também no grupo de pesquisa JustNano é justamente essa autorregulação ou a autorregulação regulada por meio, nesse caso, do artigo que eu e Laura produzimos das normas ISO, que podem e que devem ser, portanto, consideradas normas jurídicas, né, que devem ser respeitadas, independentemente da sua produção pelo Estado diretamente, mas que aqui tem a chancela estatal por meio da participação de atores públicos e atores privados nesse grupo de trabalho que a ABNT tem, que é um trabalho contínuo, inclusive eu participo dele, em que nós estamos, então, recepcionando essas normas internacionais produzidas pela ISO e incorporando elas, então, ao direito brasileiro. Eu vejo aqui que a Laura também abriu a sua câmera, então tem a câmera aberta ao mundo. Então, Laura, seja bem-vinda também. E com isso, então, eu encerro a minha apresentação, né, desse trabalho. E eu deixo agora a palavra à disposição, né, porque esse era foi o último trabalho deste painel número 2, né? Então, a palavra está à disposição agora, se alguém que está participando online ou alguém que está aqui na sala de modo presencial quiser fazer alguma observação, alguma pergunta de um participante para o outro, a palavra está à disposição. Então, muito obrigado pela atenção. Não sei se tem alguém que está assistindo online ou alguém que está aqui na Itália, no frio italiano, para o calor do Brasil. Nós no Brasil estamos em pleno verão, né? Batendo os 40 graus de muito calor, e aqui estamos baixando de zero a temperatura. Então, estamos em 2 extremos aqui presentes. Professor, uma questão com relação à possibilidade de aplicação nanotecnológica na medicina. A gente tem visto, pelo menos assim, noticiários científicos que não são, são bem jornalísticos, eles não são especificamente voltados para a natureza essencial da coisa. Mas a gente vê, pelo menos nessas chamadas, nessas reportagens muito sérias, que a nanotecnologia promete uma solução mais afiada para tipos de câncer, para tipos de doenças relativas às plaquetas de sangue e tudo mais. Essa normatização de tratamento, você acha que ela teria os mesmos entraves de patentes que a gente enfrenta com as vacinas? E a gente teria a possibilidade de, agora que nós estamos tão atentos à necessidade de tratamentos, compartilhar de tratamentos, né? Será que nós conseguiríamos mudar um pouquinho a ideia geral de proteção industrial em relação a tratamentos médicos com nanotecnologia? A pergunta que o colega Alberto faz aqui da sala presencial tem a ver com o uso da nanoescala na medicina, a questão da propriedade das patentes. Então, efetivamente, hoje, eu não cheguei a mencionar isso, mas no nosso artigo a gente observa a nanoescala, ela está em praticamente todos, se puder, não sei todos, talvez é um pouco exagerado, mas em quase todos os segmentos produtivos hoje, nós temos a utilização em escala crescente da nanoescala, né? Então, desde aparelhos tecnológicos, embalagens, na área da medicina, na área farmacêutica, na área ambiental, por exemplo, tem um vasto uso, no setor da construção civil, e assim sucessivamente. Eu estou esquecendo provavelmente muito dele, mas se tem assim uma ampla gama de utilização, né? Por um lado, e por outro lado, o que se observa é ainda, mesmo na área científica mais dura, que produz a própria pesquisa em nanoescala, muitas vezes ainda dúvidas sobre a segurança de algumas partículas em escala nano.
Porque nós temos, por exemplo, 2 grandes grupos de nanopartículas. Nós temos nanopartículas que são biodegradáveis e nós temos nanopartículas que não são biodegradáveis, mas que são biopersistentes. Então, o que significa esse grande grupo? As biodegradáveis, aparentemente, elas são inofensivas, seja ao organismo humano, seja ao meio ambiente, porque elas vão se degradando e se incorporam, o organismo elimina e não há problema. O ponto de atenção que as áreas exatas colocam, e aí entra a questão dos fármacos, né, é justamente aquelas partículas que não são biodegradáveis, mas que são biopersistentes. O que significa isso? Se você ingere uma dessas partículas, e muitas delas são produzidas, e é muito interessante, e nós, como somos do direito, a gente tem uma certa dificuldade de compreensão. O que é isso quando falamos em nanotecnologia? Na verdade, um setor da química, né? Então, é uma questão química, porque as nanopartículas, elas são produtos químicos que são desenvolvidos pelo ser humano, né? Que já existiam na natureza desde sempre, mas que o ser humano agora está conseguindo, agora que eu estou dizendo, mas já tem, enfim, várias décadas de desenvolvimento, o ser humano está conseguindo produzir quimicamente essas partículas em escala nano, porque agora ele tem equipamentos que conseguem operar nessa escala bastante diminuta. Então, o que acontece? Existem muitas produções químicas, então, dessa nanotecnologia, que é trabalhada em metais pesados, que, portanto, o próprio organismo humano e o meio ambiente têm dificuldade de degradar. Então, o que acontece? No organismo humano, essas partículas se acumulam. Então, se você toma, por exemplo, uma medicação, ou se você passa um filtro solar, né, principalmente o filtro solar, porque você passa ele quando ele é trabalhado na nanoescala, ele vai entrar pelas células e ele chega até a corrente sanguínea e ele vai circular, essas partículas vão circular no organismo humano pela corrente sanguínea. Algumas serão expelidas pelo próprio organismo, outras não. Outras ficarão circulando no organismo humano e elas vão se depositar em algum órgão. Então, o risco está justamente nesse ponto de depósito em algum órgão, que agora, nesse momento, não se tem nenhuma notícia. Aí a pergunta é assim, mas houve algum envenenamento? Já houve alguma pessoa que acusou? Não temos. Por quê? Porque provavelmente, isso eu estou vendendo aqui também o que eu leio nesses journals, né? Se houver essa acumulação que venha a causar alguma doença, e é muito importante para quem trabalha no direito do trabalho, essa preocupação, porque os trabalhadores, desde os cientistas que estão nos laboratórios, até aqueles que estão no chão da fábrica, produzindo alguma coisa a partir da nanoescala, a tendência é que eles estão respirando essas partículas e elas tendem a se bioacumular. Então, voltando à pergunta do Alberto, essa questão dos fármacos, então, enfim, o desenvolvimento de medicamentos, ele tem primeiro uma dificuldade de nós termos, na Anvisa, por exemplo, né, parâmetros técnicos científicos para fazer a avaliação de um determinado fármaco que traga uma nanopartícula na sua composição. Tá? O que se percebe até o momento? A Anvisa não tem parâmetros técnicos específicos para avaliar medicamentos ou outros produtos que precisem passar pelo controle da Anvisa na escala nanotecnológica. Então, o que a gente observa? Os produtos são liberados, mas eles são liberados a partir de critérios de análise em escalas maiores. Então, esse é efetivamente um problema, né? Se sabe que no INPI existem processos em tramitação de liberação, né, de produtos contendo nanopartículas, mas existe ainda um grande hiato nesse sentido. Por quê? Porque existem normas internacionais, e por isso que eu trouxe como exemplo aqui no trabalho da Laura a produção da ISO, porque fora do país existem parâmetros, então tem a norma, a ISO produz as suas normas,
as agências reguladoras dos países da União Europeia e a própria União Europeia, então, tem critérios já bem mais avançados para a liberação de fármacos, de produtos de beleza e outros que têm um contato mais direto com o organismo humano, assim também como a FDA, que é a agência americana que libera fármacos, principalmente. A gente tem também algumas experiências asiáticas nesse sentido, mas no Brasil nós ainda não temos, né? Então, no Brasil ainda nós temos uma pesquisa bastante avançada, mas nós ainda não temos critérios técnicos diretos e objetivos para a liberação desse tipo de produto. Então, nós temos a liberação de produtos, mas nós temos a liberação de produtos a partir de critérios que não são propriamente na escala nano. Então, por isso, me parece que entra toda a discussão desse painel, porque é preciso levar bastante a sério os direitos fundamentais, e eles são, talvez, o nosso, digamos assim, o nosso porto seguro para ancorarmos a utilização da escala nano. Ou seja, é preciso fazer-se várias perguntas, e aí eu provoco os colegas do direito a fazerem essas perguntas: como nós podemos regular e como nós podemos, no Brasil e no mundo, continuar observando o avanço da utilização da escala nanométrica, sem que a gente tenha, em muitos países, né, e principalmente países do sul global, incluindo especialmente aqui o Brasil, normas específicas na nanoescala. Então, acho que o problema é esse, né? Quer dizer, se reconhece a patente, né? Entretanto, a Anvisa libera a partir de critérios que ainda estão em construção. Então, essa me parece que é a grande perspectiva, e chamo de novo, eu tenho feito esse chamamento, que a gente precisa pesquisar e que a gente, provavelmente, com o devido respeito, não deve esperar pela atuação do Poder Legislativo, mas a gente precisa efetivamente potencializar essas normas não legislativas que já existem, trazendo elas para o Brasil, para que a gente possa efetivamente ter uma instalação segura dessas nanotecnologias na nossa vida. E a norma ISO é uma delas. Ela estabelece vários padrões, a gestão de risco, cuidados, controles, né, que aí alguém vai dizer, bom, mas isso não é uma lei, então eu não sou obrigado a observar. Efetivamente não é, mas esta é uma norma jurídica. Se nós formos ampliar o conceito, e se tem discutido muito as fontes do direito, é preciso inserir essas normas dentro do contexto jurídico. E, efetivamente, as empresas que trabalham com a nanotecnologia, incorporar no seu dia a dia, né, incorporar no seu processo produtivo as recomendações que a ISO dá. Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que são várias questões, né, que dialogam, inclusive, com a saúde e segurança dos povos tradicionais, que muitas vezes também podem consumir, que podem talvez estar interagindo com o ambiente que possa estar contaminado. Já tem mercúrio e microplástico. E que não aparece. E são dois exemplos perfeitos, porque o mercúrio, ele é um desses metais que é biopersistente. E a questão do plástico também, né, está começando a ser discutido, que ele também, ele não se degrada por um todo, mas ele vai se degradando em pequenos pedaços, e esses pedaços estão cada vez menores, e eles estão na escala nano. Então, o que a gente tem observado? Algumas pesquisas com peixes, por exemplo, né, que são examinados em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, e que você encontra dentro do peixe nanopartículas de plástico. Por quê? Porque elas estão na água, e a água é o ambiente do peixe, que tem, então, essas nanopartículas de plástico que nós consumimos, e aí veja o problema que isso desencadeia. É uma cadeia, efetivamente, é uma rede de problemas por conta desse pequeno elo do ser humano com o peixe,
né, por conta da sua alimentação. A água também, né, tem pesquisas mostrando que, inclusive, a água mineral, como ela está acondicionada em plástico, ela também libera nano ou micropartículas de plástico para a água que a gente consome, consequentemente, o plástico também vai para o organismo humano. Então, quando se fala em nanotecnologia, se pensa, isso é aquela produção da indústria ultra mega avançada. Sim, mas as nanopartículas estão no meio ambiente. A gente está respirando, a poluição, por exemplo, é nanoparticulada, o plástico, que agora parece que despontou como um grande exemplo de partículas que estão cada vez mais presentes em testes sofisticados que são feitos no organismo humano, que são feitos nos animais. E se estão nos animais, consequentemente também estarão conosco, porque temos aí uma relação bastante próxima com a cadeia de alimentação. Então, me parece que esse painel, ele parece ter temas diferentes, mas eles convergem para o meio ambiente, que é onde todos vivemos, e que me parece que tem como substrato de proteção jurídica os direitos fundamentais, ou os direitos humanos. Eu digo que os direitos fundamentais é uma versão interna de cada país dos direitos humanos, que é uma perspectiva global. Então, na medida em que tem também essa relação entre direitos fundamentais e direitos humanos, então, quando falamos em direitos fundamentais, direitos humanos estão aí, direitos humanos fundamentais estão aí. Então, acho que tem uma relação muito rica para ser percebida pelos juristas. E tem um campo vasto de pesquisa a ser desenvolvido no direito. Obrigado. Eu agradeço. Eu tenho um filme que chama Dark Waters, que dá para tratar todas essas questões. Exatamente. Autorregulação regulada, o não conhecimento do impacto que a utilização de produtos tem no organismo, que no caso é o Teflon, né? E que a aplicação do direito enquanto dogma, né? Porque não tem uma discussão no escritório sobre dogmática, né? Porque você tem que cumprir a lei e a crença de que a lei vai funcionar, né? E vai salvar, vai resolver o problema. E uma série de dilemas éticos, porque o advogado é advogado das grandes corporações, ele é contratado, as pessoas procuram para defender as pessoas que estão sendo afetadas, né? Então, é bem interessante que acaba tratando visualmente de todos esses temas. Não sei se vocês em casa escutaram, mas o Camilo está falando aqui do filme Dark Water, né, que acho que é um belo exemplo para nós assistirmos, para quem não assistiu, ou reassistirmos, porque discute vários dos dilemas que esse painel trouxe, e principalmente qual é o papel do, digamos assim, do jurista, seja do advogado, seja do pesquisador, do juiz, do promotor, do defensor. Qual é o papel que nós assumimos? Quer dizer, pró-meio ambiente, mas o que significa pró-meio ambiente quando você defende a empresa? Lembre-se aí do tema do ESG. Quer dizer, o ESG não significa colocar o empresário de um lado da mesa como o malvado e todo o restante do outro lado como os bonzinhos. Me parece que a gente precisa remover a mesa para que a gente possa se enxergar melhor e possa conversar, dialogar, porque todos nós vivemos no mesmo planeta. Só pedem ali no chat para citar um filme. Dark Water. Tu consegue escrever? Não sei se é com 2 T's. Mas enfim. Foi? Tá, esse é o título. Eu só não sei se water é água escura, alguma coisa assim, porque é uma questão de poluição da água. Então, é dark water. A gente tem texto já escrito sobre esse filme, ele é bastante emblemático e é um filme bastante... Valeu, Franciele, espero que você goste. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão a gente pode dar por encerrado. Aqui na Itália já são 12:00, né? A gente já está aí
indo para o almoço. No Brasil são 8 horas, então ainda dá tempo de tomar o café da manhã. É isso? Os sinos da igreja já estão... Aqui já está badalando. Aqui está badalando já o sino da igreja dizendo que é meio-dia. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. O painel foi bastante produtivo, acho que foram trazidas várias ideias e várias ideias que nos colocam para continuar pensando. Então, muito obrigado para quem esteve de modo online, muito obrigado para quem esteve aqui de modo presencial físico, né? Todos estávamos presentes, mas um presencial online e o outro presencial físico, tá? E seguimos aí em contato, né? E durante a tarde, então, teremos mais painéis e amanhã também. Então, é um evento que se estende aí por várias oportunidades para discussão. Então, muito obrigado e até breve.